Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivaradari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivaradari, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha, Girivaradari, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Hare Krishna, bom dia. Gente, deixa eu só abrir aqui a janela que ficou um pouquinho quente. Tá meio abafado aqui, peraí. Se eu abrir a janela vai ter muito barulho de carro. Desculpa, vou ligar o ar então. Bom dia, Marcelo Magalhães, sempre aí muito assíduo. Parabéns, Marcelo, pela sua assiduidade, viu? Manter assim uma prática constante é uma das qualidades mais benéficas para a nossa vida espiritual. Parabéns, você sempre está aí, né? E também o Marcos Maria Branquinho, reverências a todos, chegou aí também. Bom, meu nome é Krishna Mai Devidasi, para quem não sabe, sou discípula de Chandramukha Swami e vou dar continuidade então aqui à leitura do Śrīmad Bhagavatam. Queria agradecer ao Prabhu Paravyoma pelo convite, tá? É sempre um prazer estar aqui lendo essa escritura maravilhosa e comentando esses significados nectários de Srila Prabhupada, ok? Então, vamos dar início. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então nós estamos no canto 3, para quem não está acompanhando, mas acredito que todos que estão aí estão acompanhando.
o canto 3, e nós finalizamos ontem, né, com Prabhu Harinath, o capítulo 20, e hoje, então, iniciamos o capítulo 21, que se intitula Conversa entre Manu e Kardama. Então, vamos ao primeiro verso do capítulo 21 hoje. Vidura uvacha swayambhuvasya cha manor vansha paramasam mata katyatam bhagavan yatra maitunenadire prajaha. Significado palavra por palavra. Vidura uvacha, Vidura disse. Swayambhuvasya, de Swayambhuva. Cha e Manoho, de Mano. Vanshaha, uma dinastia. Parama, muito. Sammataha, estimada. Katyatam, por favor, descreve. Bhagavan, ó adorável sábio. Yatra, na qual. Maitunena, através do intercurso sexual. Edhire, multiplicou-se. E Prajaha, um progene. A tradução e o significado são dados por sua divina graça, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, e o significado, a tradução do verso diz o seguinte: Vidura disse, a linhagem de Swayambhuva Manu era muito estimada. Ó sábio adorável, peço-te a bondade de me relatar acerca dessa dinastia, cuja progenie multiplicou-se através do intercurso sexual. E o significado de Prabhupada, um parágrafo curto, diz o seguinte: a vida sexual regulada para gerar boa população é digna de ser aceita. Na realidade, Vidura não estava interessado em ouvir a história de pessoas que meramente se ocupavam em vida sexual, mas estava interessado na progenie de Swayambhuva Manu, porque naquela dinastia apareceram bons reis devotos que protegeram seus súditos muito cuidadosamente com conhecimento espiritual. Por isso, ouvindo a história de suas atividades, a pessoa se torna mais iluminada. Uma expressão importante usada a esse respeito é Parama Sammataha, que indica que a progenie criada por Swayambhuva Manu e seus filhos foi aprovada por grandes autoridades. Em outras palavras, a vida sexual para criar população exemplar é aceitável por todos os sábios e autoridades das escrituras védicas. Hare Krishna, meu digníssimo, queridíssimo Harinath Dasa, Haribol. Bom, o significado de Prabhupada é bem curtinho, né? Om Gyana Timirandasya Gyanajana Shalakaya Chakshuru Militan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Chandramukha Swami Iti Namne Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namne Vanchakalpa Tarubhyacha Kripa Sindhu Vyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadigura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, repetindo o verso 1 do capítulo 21 do terceiro canto, Vidura disse, a linhagem de Swayambhuva Manu era muito estimada. Ó sábio adorável, peço-te a bondade de me relatar acerca dessa dinastia, cuja progenie multiplicou-se através do intercurso sexual. Bom, então, apesar do nome do capítulo ser Conversa entre Manu e Kardama, aqui no primeiro verso a gente tem uma conversa, né, um diálogo entre Vidura e Maitreya. Na verdade, todo o terceiro canto, a gente praticamente, né, todo o terceiro canto, a gente tem aí as perguntas de Vidura a Maitreya, né? Vidura está fazendo uma série de perguntas, Maitreya é um sábio que está respondendo, e isso vai desenrolando uma série de histórias e
e dúvidas que vão sendo tiradas e conhecimentos que a gente vai adquirindo graças à pergunta de Vidura. Então, Vidura aqui mais uma vez está querendo tirar mais uma dúvida com Maitreya, né, que ele pede que, por favor, Maitreya relate acerca da dinastia de Swayambhuva Manu, né, que multiplicou-se através do intercurso sexual e que era muito estimada essa dinastia, né? Então ele pede que ele conte, por favor, sobre essa linhagem de Swayambhuva Manu e sua esposa Shatarupa, né? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente pode, né, falar, eu vou fazer uma introduçãozinha antes de chegar exatamente nos pontos filosóficos trazidos por Prabhupada, que talvez possa ser interessante para alguns, né, que não saibam essas informações, quem é Swayambhuva Manu. Porque se Vidura está tão interessado sobre essa linhagem de Swayambhuva Manu, eu acho que é importante a gente saber, né, quem é Swayambhuva Manu, assim, por que é tão importante a linhagem dele. Então, é dito, né, assim, os devotos, eles afirmam, pelo que leem no Bhagavata, né, que Swayambhuva Manu é como se fosse o primeiro ser humano criado. Então, se a gente fosse comparar a um conhecimento que é mais divulgado aqui pra gente no Brasil, no Ocidente, é como se fosse o nosso Adão, tá? Swayambhuva Manu é como se fosse o nosso Adão, o primeiro, assim, ser humano criado, né? Então, no capítulo anterior, que foi o capítulo 20, né, nós temos uma sequência de versos que vão dos versos 49 ao verso 53, que é explicado um pouquinho como que nasce, né, como que Swayambhuva Manu é criado. Então, eu gostaria de reler só a tradução dos versos para a gente entender melhor como que surge Swayambhuva Manu e quem é ele, né? Então, é dito assim: certo dia Brahma, isso Maitreya explicando a Vidura, né? Certo dia Brahma, o autógeno, a primeira criatura vivente, sentiu-se como se o objetivo de sua vida tivesse sido alcançado. Naquele momento, ele gerou de sua mente os manos, que promovem as atividades beneficentes do universo. O Criador, Senhor de si, deu-lhes sua própria forma humana. Ao verem os manos, aqueles que tinham sido criados antes, né, os semideuses, os Gandharvas e assim por diante, aplaudiram Brahma, o Senhor do Universo. Eles oraram: ó Criador do Universo, estamos contentes. O que tu produziste é muito bom, uma vez que os atos ritualísticos foram agora estabelecidos convenientemente nesta forma humana. Todos nós compartilharemos das oblações sacrificatórias. Tendo-se equipado com austera penitência, adoração, concentração mental e absorção em devoção, acompanhados pela falta de paixão e tendo controlado os sentidos, Brahma, a criatura viva autógena, gerou grandes sábios como seus amados filhos. O Criador não nascido do universo deu a cada um daqueles filhos uma parte de seu próprio corpo, que era caracterizado pela profunda meditação, concentração mental, poder sobrenatural, austeridade, adoração e renúncia. Então, olha como os humanos foram criados, né, a partir de grandes virtudes, né, no momento ali em que Brahma estava totalmente controlando os seus sentidos, né, e através de penitência, austeridade, adoração, concentração mental, absorção e devoção, sem a paixão, controlando os seus sentidos, ele gerou os manos, né? E como ele deu para esses manos, que são os humanos, né, partes do seu próprio corpo, né? E quando ele fala isso, partes do seu próprio corpo, o que ele passou, o que ele deu para esses manos, né? Meditação, concentração mental, poder sobrenatural, austeridade, adoração e renúncia. Então, essa é a descrição do Bhagavata, que foi há umas aulas atrás, para quem está acompanhando, né, do nascimento dos manos, né? Sendo que Swayambhuva Manu, ele é o primeiro a ser criado, por isso que ele é considerado o nosso Adão, né?
Mas e a nossa Eva, né? Também tem descrições no Bhagavata sobre essa nossa Eva, ou seja, a primeira mulher que também foi criada por Brahma. Isso também está no canto 3, só que no capítulo 12. Então nós vamos ler também uma sequência que vai dos versos 51 ao verso 57, do capítulo 12 do terceiro canto, que tem também a descrição do surgimento de Swayambhuva Manu, o primeiro homem, o primeiro humano, e também do surgimento de Shatarupa, que vai se tornar sua esposa, né? E é assim a criação da primeira mulher, tá? Enquanto humana. Então vamos ao capítulo 12, versos 51 ao 57. Vou ler aqui. Brahma pensou consigo mesmo: ai de mim, fico maravilhado que apesar de eu ter me propagado por toda parte, ainda haja insuficiência de população no universo. Não há outra causa para este infortúnio além do destino. Deixa eu fazer uma explicação aqui antes de fazer essa leitura, para ela não ficar muito solta. Nesse capítulo 12, né, que é o capítulo dos Kumaras, Brahma ele já criou uma série de entidades vivas, né? Porque outras entidades vivas já foram criadas antes de Swayambhuva Manu, tá? Mas essas outras entidades vivas são entidades vivas de outras categorias. Brahma ele até criou entidades vivas para progenie, né? Para procriar, para popular o mundo, aumentar a extensão do mundo. Mas essas eram entidades vivas de outras categorias, digamos assim. Não eram exatamente seres humanos, tá? Eles procriavam através de outros métodos que não intercurso sexual. Então a gente vai chegar à conclusão nessa aula aqui que Swayambhuva Manu, ele é o primeiro humano, né? Nesse sentido de que ele é o primeiro, a entidade viva que realmente procria através do intercurso sexual, como esse verso de hoje diz, né? Justamente essa é a característica do ser humano, né? Nós procriamos através de intercurso sexual. Outras entidades vivas de outras categorias, semideuses, Gandharvas, enfim, outras categorias de entidades vivas que foram criadas por Brahma, elas procriam com outras técnicas, através da meditação, através de outras técnicas e práticas, né? Não é através do intercurso sexual. Então essa é uma característica do ser humano. Então nesse capítulo 12 dos Kumaras, Brahma primeiro que ele cria os 4 Kumaras para procriarem. E ele falha nisso porque os Kumaras, eles não querem vida familiar, eles querem ser apenas brahmacharis, né, celibatários a vida toda, querem meditar. E então Brahma ele falha aí, né? Ele fica até muito irado porque os filhos querem todos ser brahmacharis, não querem casar, não querem procriar, e ele precisava de alguém para multiplicar a população do mundo, e os Kumaras se recusam, né? Até dessa ira nasce Shiva, etc e tal. Mas aí depois, então, Brahma ele tenta de novo e ele cria mais outros sábios, entidades vivas, para serem prajapatis, né? Ou seja, pessoas que vão trazer progenie para o mundo, vão fazer filhos, vão estender a população do mundo. Como Mariti, por exemplo, como Narada Muni, ele cria mais alguns sábios, né? Mas esses sábios também, eles não procriam muito, né? E eles, como eu disse, são de outras categorias. Eles não procriam através do intercurso sexual, né? Mas eles também não procriam muito. Fica assim, tá muito vazio o universo. Então, aqui nesse momento, que eu vou ler agora assim, contextualizando para a gente entender, Brahma, ele tá um pouco assim, poxa, né? Ainda há população insuficiente no universo. Então, ele precisa trazer entidades vivas que realmente vão cumprir essa função de multiplicar a população do mundo, multiplicar, né, a quantidade de entidades vivas. Então é esse momento aqui que a gente vai ler uma descrição do aparecimento de nosso primeiro Adão e nossa primeira Eva, Swayambhuva Manu e Shatarupa, tá? Então agora sim vou ler, porque acho que a gente vai entender melhor. Brahma pensou consigo mesmo: ai de mim, fico maravilhado que apesar de eu ter me propagado por toda parte,
ainda haja insuficiência de população no universo. Não há outra causa para este infortúnio além do destino. Enquanto estava assim absorto em meditação e observava o poder sobrenatural, duas outras formas manifestaram-se de seu corpo. Elas ainda são célebres como o corpo de Brahma. Isso condiz com o que a gente leu do capítulo 20, né? Ele estava em meditação e do seu corpo saíram dois corpos que são como o corpo de Brahma, né? É dito lá no capítulo 20, como a gente leu, que Brahma deu esse corpo, essa forma humana para esses dois corpos, né? Esses manos. Os dois corpos recém-separados se uniram numa relação sexual. Então, são as primeiras entidades vivas que vão se unir através do intercurso sexual, né? Continuando aqui. Entre eles, aquele que tinha forma masculina tornou-se conhecido como humano, chamado Swayambhuva. E a mulher se tornou conhecida como Shatarupa, a rainha da grande alma mano. Shatarupa significa aquela que tem 100 formas, que tem muitas formas, né? Continuando a leitura. Em seguida, através da prática sexual, eles gradualmente procriaram populações uma após outra. Ó filho de Bharata, no devido curso do tempo, ele, Mano, gerou em Shatarupa 5 crianças, 2 filhos, Priyavrata e Utanapada, e 3 filhas, Akuti, Devahuti e Prasuti. O pai, Mano, deu a mão de sua primeira filha, Akuti, ao sábio Ruti, deu a filha do meio, Devahuti, ao sábio Kardama, e a caçula, Prasuti, a Daksha. A partir delas, o mundo inteiro encheu-se de população. Então, olha que interessante, né? A partir da criação de Swayambhuva Mano e Shatarupa, né, que se unem em intercurso sexual, o mundo inteiro se enche de população, né? Mas é interessante, na verdade, eu até planejei isso falar depois, mas enfim, agora me veio na cabeça. É interessante que Swayambhuva Mano e Shatarupa seriam nossos aí Adão e Eva, né, os primeiros humanos a serem criados, que através da prática sexual vão encher o mundo de população. Eles, assim como na Bíblia, né, Adão e Eva, se eu não me engano, só tem Abel e Caim de filhos. Swayambhuva Mano e Shatarupa, eles só têm 5 filhos, né? Então eles foram criados para popular o mundo, mas assim, através das suas gerações subsequentes. Não são eles exatamente que vão aumentar a população, porque Swayambhuva Mano e Shatarupa só tem 5 filhos, né? Os 2 meninos, Priyavrata e Utanapada, e as 3 meninas, Akuti, Devahuti e Prasuti. Então, aliás, é sobre isso que Vidura está perguntando no verso de hoje, né? Por favor, Maitreya, me fale sobre essa dinastia de Swayambhuva Mano e Shatarupa, né? A dinastia, então, a progenie desses 5 filhos, porque a partir desses 5 filhos tem uma progenie aí que vai não só aumentar o mundo, mas beneficiar o mundo, governar o mundo de forma exemplar, pessoas iluminadas, né? No verso que a gente leu, Vidura fala isso para Maitreya, é uma dinastia assim, deixa eu reler aqui a palavra que ele utiliza, é uma dinastia muito estimada e Prabhupada diz, né, que assim, autorizada, aprovada por grandes autoridades, então essa dinastia é muito estimada. Então, o que são os manos, né? Assim, Swayambhuva Mano é o primeiro mano. A partir dele, né, outros manos são criados também, porque a partir da progenie de Swayambhuva Mano, a gente tem aí outros manos da sua própria linhagem vão aparecer para outros tempos, né? Então, os manos, eles são Prajapatis, ou seja, eles são assim responsáveis por criar progenie, né, por multiplicar, mas eles também são, como diz um capítulo do Srimad Bhagavatam, que eu me esqueci agora, eles são, acho que é canto 8, eles são administradores
do mundo. Eles são administradores, principalmente, eles são administradores do universo, né? Então, os manos, eles administram por um período de tempo, né, todo o universo, e depois que acaba esse período, vem outro mano para fazer isso, né? E no caso de Swayambhuva Mano, o Bhagavata vai explicar que a sua própria linhagem vão ter outros manos que vão administrar o universo nos outros períodos de tempo, né? E aí a gente está falando, pessoal, em termos de kalpas, né? Em termos de bilhares de anos, tá? Não estamos falando assim de 4 anos de gestão como um presidente, né? No Brasil, por exemplo, um presidente, ele administra ali o país por um período de 4 anos, né? Os manos administram aí por cerca de milhares de anos, né? Mas então eles são responsáveis por essa administração do mundo. Inclusive, ontem, por um acaso, estava conversando com um amigo aqui do Rio Bhakti Center, no festival, o Guru Krishna, que é formado em Direito, e ele disse que na faculdade de Direito, eles estudam, quando vão estudar a história do direito, eles estudam uma coisa chamada Código Mano, que eu fui pesquisar, né? É o Manusmriti, é assim uma escritura conhecida em que os manos, eles apresentam assim exatamente todos os princípios, todas as leis, todas assim a ética da civilização humana, né? Muito interessante. E veja, assim, na faculdade de Direito eu nem sabia, eles estudam essa escritura assim como história, né? Como assim o primeiro código de direito que existe na humanidade, né? Olha que interessante. Ele me falou isso, Código Mano. Bom, então, como eu disse, Shatarupa e Swayambhuva Mano, eles têm apenas 5 filhos e são esses filhos que vão aumentar a população do mundo. Mas aqui a questão não é só aumentar, como a pergunta de Vidura, é como eles trazem filhos que vão iluminar esse mundo, que vão dar assim um caminho virtuoso, né, dar direções dhármicas virtuosas para esse mundo, tá? Então, como ele disse, a linhagem de Swayambhuva Mano era muito estimada. Essa linhagem de Swayambhuva Mano, que Vidura está perguntando aqui, na verdade ela é explicada em vários cantos. A gente tem, por exemplo, aqui no 3º canto, né, que está falando um pouco da criação, do status quo, e também o 4º canto inteiro, o 5º canto inteiro. Esses 2 cantos subseguintes, eles vão tratar dessa linhagem da dinastia de Swayambhuva Mano e Shatarupa, tá? Então, eu queria fazer assim um pequeno resumo, só para a gente lembrar os principais tópicos de cada filho desses, né, de Swayambhuva Mano e Shatarupa, só para a gente entender melhor o que está sendo dito aqui, tá? Então, por exemplo, é dito que ele tem 2 filhos, né? Vamos começar pelos meninos, Priyavrata e Uttanapada. Priyavrata vai aparecer no canto 5, né, como a história de um grande rei. Ele também vai ter muitos filhos que vão ser muito benéficos para o mundo, mas Priyavrata, no Bhagavata, principalmente, vai ser destacado a grande história do rei Priyavrata, que é sobre como ele consegue se apegar à família e se desapegar à família no final da vida. Como que ele consegue isso, né? Então, Priyavrata, ele, na verdade, ele não queria casar. Assim, são várias as histórias, pessoal, dessas primeiras entidades vivas que são criadas e que vão aparecendo, que não querem vida familiar, né? Não é um nem é 2, não. A maioria não queria, mas alguns cumprem isso como um dever, né? E é o caso de Priyavrata. Ele também não queria casar, ele queria ficar lá apenas meditando e estudando sobre Krishna, Suprema Personalidade de Deus, mas o seu pai, né, Swayambhuva Mano, e também o seu avô, o Senhor Brahma, os 2 vão falar com ele e falar: poxa, por favor, você veio a esse mundo para isso, né? Por favor, crie uma família, governe o mundo, aumente a progênie do mundo, né? E é seu dever. E ele, então, aceita aquilo como um dever e
naturalmente, quando ele tem assim a esposa, os filhos, o reino, ele não faz isso, é descrito que ele não faz isso de maneira assim farsante, sabe? Não é porque ele aceitou aquilo como um dever que ele é um marido farsante, um rei farsante. Não, ele realmente assume ali a posição de rei, a posição de esposo, a posição de pai e faz grandes coisas, né? Dito, por exemplo, algo que é muitíssimo interessante para quem gosta dessas coisas interessantes do Bhagavata, que foi o Maharaj Priyavrata, o rei Priyavrata, que com a sua quadriga, né, a marca das rodas da sua quadriga é que separaram os continentes do planeta Terra, né? Então são 7 ali que ele vai cortando com a sua quadriga e aí ele separa, né, as chamadas 7 ilhas, né, que são os continentes do planeta. Então ele realmente assume essa função de ser assim um governante do mundo e é um bom esposo, um bom pai. Ele não faz isso, como eu estava falando, né, ele não faz isso de maneira assim forçada, não farsante, forçada. Ele realmente é um rei. Ele realmente desfruta do reino, da vida familiar, né? Que seria ali a companhia de esposa e filhos. E tudo bem. Só que o que as pessoas ficam em dúvida, que se eu não me engano, quem faz essas perguntas são os semideuses ou Vidura, não me lembro, é como que ele consegue, no final da vida, tomar o que a gente chama de Vanaprastha, né? Vanaprastha é uma ordem social, assim, um ashra... ordem social não, desculpa, um ashra que é um pouco difícil para as pessoas hoje em dia, porque é quando no final da vida, mais ou menos assim, se a gente pensar numa média de 50 anos de idade, né, a pessoa, seja ele homem ou mulher, eles se retiram daquela vida familiar com posses, filhos, casa, trabalho, o que a gente chama hoje de aposentadoria, né? Só que o aposentado hoje, ele se mantém assim, cuidando dos netos, desfrutando ali do corpo e de tudo que o corpo gera, enfim. Enquanto que o Vanaprastha, ele realmente se desapega das posses, da família, da vida material. E ele, né, bom, na sua tradição há milhares de anos atrás, vai para a floresta. Inclusive, gente, Swayambhuva e Shatarupa são ascetas, né? Eles tomam Vanaprastha. Depois que eles passam o reino para Priyavrata, Swayambhuva e Shatarupa, eles vão para a floresta praticar austeridades, né? São Vanaprasthas. Então é isso, o Vanaprastha esse período da vida em que você se desapega. Então, no Bhagavata, né, nesse canto 5, eles perguntam, que eu não me lembro quem, acho que são os semideuses ou Vidura, como que Priyavrata consegue se desapegar, se desarraigar tão facilmente de toda aquela opulência, de todas aquelas esposas e filhos e reino, como é que ele consegue? Né? E aí é explicado que justamente por no início da vida, ele já ter, antes de casar, antes de ter reino, olha a importância do ashra de Brahmachari, né? Ele já ter essa consciência espiritual e ter aceitado a vida familiar e o trabalho como um dever e não de maneira identificada, isso foi possível, foi isso que fez com que no final da vida fosse possível ele desapegar. Então ele toma a Vanaprastha, assim, ele também, assim como seu pai fez com ele passa o reino e as posses para os filhos e vai para a floresta também meditar. Então essa é uma história bem conhecida, né? Como que todos ficam abismados, como que Priyavrata consegue se desapegar assim. E a explicação de por que eles conseguem se desapegar, né? Então esse é a história mais famosa assim de Priyavrata, que é o filho de Swayambhuva e Shatarupa. O segundo filho dele, então, Uttanapada, o menino, né, o rapaz, também muitíssimo, assim, a linhagem dele é muitíssima conhecida e comentada assim quase todo o quarto canto do Śrīmad Bhagavatam,
que é a partir de Dhruva, né? O Tanapada, ele é o pai de Dhruva. Então, assim, na verdade, o mais famoso é Dhruva Maharaja, né? Mas Dhruva Maharaja é filho de Utanapada, que é filho de Swayambhuva Manu, que é filho de Brahma. Então, aí a partir de Dhruva, né, todo o quarto canto vai explicar como essa dinastia de Dhruva, né, também tem outras pessoas gloriosas, como Prithu Maharaja, que é o próprio Suprema Personalidade de Deus que vem, né, os Prachetas, enfim, uma série de histórias que aparece, o Rei Vena, que não é tão bom assim, mas enfim, como que aparece uma série de pessoas gloriosas a partir de Utanapada, né? A partir de Dhruva Maharaja, mas que ele vem do seu pai Utanapada. Então Utanapada é conhecido também muitíssimo, mas principalmente a partir de seu filho Dhruva Maharaja, né? E depois nós temos as três meninas, né? Akuti, Devahuti e Prasuti. Elas são também essas três filhas dos nossos Adão e Eva, Swayambhuva Manu e Shatarupa. Elas são muito gloriosas também, né? Porque Akuti, ela tem como filho a própria Suprema Personalidade de Deus, Jagya. E esse filho era tão esperado e glorioso que o seu pai, Swayambhuva Manu, ele pede para cuidar desse neto. Ele fala para ela e para o esposo dela, Ruth, olha, vocês vão ter esse filho, mas o primeiro filho de vocês vai ficar comigo. Então, Swayambhuva Manu, ele que cuida, né? Ele que cria de Jagya, que é a própria Suprema Personalidade de Deus, né? É dito que, assim, Akuti e Devahuti, graças a elas, é que é trazido para o mundo, elas que trazem para o mundo, claro, como instrumentos, né? A religião e o conhecimento. Porque a Akuti, ela vai trazer Jagya para o mundo. E Devahuti vai trazer Kapila, que também é a Suprema Personalidade de Deus, também é Krishna, que vai trazer o conhecimento, né? Então, elas são também muito gloriosas, Akuti e Devahuti, né? O que mais que temos sobre... Ah, sim, o outro filho de Akuti, na verdade a filha é Dakshina, né? Essa é criada por ela e pelo seu esposo Ruti, Jagya e Dakshina, né? O que é muito interessante quando a gente vai lendo sobre isso. Tem uma simbologia aí também, né? Bom, então Devahuti, como eu já disse, gloriosíssima, existe capítulo no quarto canto só sobre... Desculpa, não sei se é quarto canto ou se tem outro canto que vai falar especificamente sobre Devahuti Kapila, né? Devahuti traz ao mundo a Suprema Personalidade de Deus, Kapila Deva, que vai trazer o conhecimento, né? O próprio Krishna vem para, através de uma explicação para ela, para a própria mãe, ele vai, assim como Krishna explica para Arjuna, e esse conhecimento da Bhagavad Gita se divulga para o mundo todo, Kapila explica para Devahuti, sua mãe, o conhecimento, Sankhya Yoga, e aí isso vai ser divulgado para o mundo todo, né? Então, essa filha de Swayambhuva Manu e Shatarupa, Devahuti, que é casada com Kardama Muni, outro grandiosíssimo sábio Muni, né? É também muito gloriosa. E a sua terceira filha, a terceira filha de Swayambhuva Manu e Shatarupa, Prasuti, também é muito conhecida no Bhagavata, aparece também bastante o quarto canto, porque ela é esposa de Daksha, e que é um Prajapati, né? Eles vão ter muita progênie, eles vão ter muitas filhas, que essas filhas vão procriar muito. Mas Prasuti vai ser conhecida principalmente por sua filha Sati, né? Uma das filhas de Prasuti, Daksha, é Sati. E a história é muito conhecida, né, que aparece no quarto canto do Bhagavata, que é como Sati é a esposa de Shiva, se apaixona por Shiva, casa com Shiva, e Daksha, seu pai, fica extremamente... Enfim, é uma história maravilhosa, né? Como Daksha fica orgulhoso, invejoso, ciumento, e como tudo se desenrola a partir disso, né? Então, não só Sati, né? Como eu disse, Prasuti vai ter muitas outras filhas que vão também trazer muitas outras pessoas gloriosas para esse mundo, ok? Então, aí, basicamente, um resuminho de algumas histórias maravilhosas do Bhagavata,
que são dessa dinastia de Swayambhuva e Shatarupa, né? Priyavrata, Uttanapata, Akuti, Devahuti e Prasuti. Muito bom, né? Bom, agora, por que é importante, né? A pergunta que a gente se faz. Vidura está perguntando aqui, poxa, essa linhagem é muito estimada, por favor, me fale dela. Por que é importante a gente conhecer a linhagem de Swayambhuva e Shatarupa? Talvez eu já tenha comentado isso aqui hoje um pouco, mas porque essas pessoas que foram trazidas ao mundo, essas entidades vivas, são pessoas exemplares, são pessoas dhármicas, virtuosas, conscientes de Krishna. Então, não é só porque, né, essas pessoas vieram ao mundo. Não, essas pessoas iluminaram o mundo. Elas trouxeram a virtude, o conhecimento, a religião. Essa dinastia de Swayambhuva iluminou o mundo. E essas pessoas são exemplares, né, justamente porque elas são conscientes de Krishna. Desculpa, elas são exemplares justamente porque elas são exemplos para nós, que já estamos numa era muito decadente, com uma série de condicionamentos, com uma série de problemas. Então essas pessoas são exemplares para a gente, né? Pessoas totalmente virtuosas, conscientes de Krishna. Então elas são realmente muito exemplares, ok? Bom, esse era o resumo que eu queria trazer sobre Swayambhuva, já que é dito aqui que ele é tão estimado. Deixa eu ver aqui uma pergunta antes de continuar. Marcos Maria Branquinho. Bom dia, Sundarang, Hare Krishna, Otávio também e Lila Dais. Muito obrigada pela presença de vocês aí. E o Marcos Maria Branquinho disse, Mataji, Kunti não é a rainha Kunti? Não, Kunti é uma pessoa e Akuti é outra, né? Aqui a filha de Swayambhuva é Akuti, não Kunti, né? Então são pessoas aí realmente diferentes. Kunti, ela já está bem à frente. Essas pessoas que eu falei aqui, elas estão lá na primeira era, né? No máximo, assim, as próximas gerações de Swayambhuva estão na segunda era, né? Mas Kunti, ela já está na terceira era, em Dwapara Yuga, tá? Kunti e Akuti. São duas pessoas diferentes. Bom, então, eu gostaria aqui, então, de reler o verso, o significado que é bem curtinho, só para a gente, então, entrar agora nos pontos filosóficos trazidos por Srila Prabhupada, tá? Então, o verso diz o seguinte, Vidura disse, a linhagem de Swayambhuva era muito estimada. Ó sábio adorável, peço-te a bondade de me relatar acerca dessa dinastia, cuja progenie multiplicou-se através do intercurso sexual. Como eu disse, antes de Swayambhuva e Shatarupa, toda a progenie, toda a multiplicação de pessoas, de entidades vivas, não era feito pelo intercurso sexual. Swayambhuva e Shatarupa são os primeiros a procriarem através do intercurso sexual, por isso são considerados os primeiros humanos, porque essa é a característica do ser humano, a procriação através do intercurso sexual, tá bom? Então vamos ler novamente, é muito rápido, o significado de Prabhupada. A vida sexual regulada para gerar boa população é digna de ser aceita. Na realidade, Vidura não estava interessado em ouvir a história de pessoas que meramente se ocupavam em vida sexual, mas estava interessado na progenie de Swayambhuva, porque naquela dinastia apareceram bons reis devotos que protegeram seus súditos muito cuidadosamente com conhecimento espiritual. Por isso, ouvindo a história de suas atividades, olha só, ouvindo as histórias de suas atividades, a pessoa se torna mais iluminada. É o que nós estamos fazendo aqui, né? Como que essas histórias iluminam o mundo devido ao exemplo dessas pessoas. Uma expressão importante usada a esse respeito é Paramassam Mataha, que indica que a progenie criada por Swayambhuva e seus filhos foi aprovada por grandes autoridades. Em outras palavras, a vida sexual para criar população exemplar é aceitável por todos os sábios e autoridades das escrituras védicas. Então, gostaria de comentar
2 pontos que Prabhupada levantou nesse significado. Mas antes vamos ler a pergunta de Harinath Dasa. Bom dia, Fernando Araújo. Hare Krishna. Jesus não foi gerado através do intercurso sexual. Isso quer dizer que Jesus não é um ser humano ou que ele é filho de um devata? Boa pergunta, Prabhu. Na verdade, eu que deveria te fazer essa pergunta, porque você é muito mais qualificado, estudioso do que eu, né? Mas assim, excelente conclusão e pergunta, né? Realmente é dito na Bíblia, né? Assim, é uma outra linha. Eu principalmente não tenho não tenho muito conhecimento sobre Bíblia, mas é muito divulgado que Maria, né, a mãe de Jesus, ela era virgem, né? A Virgem Maria. Então, Jesus não veio pelo intercurso sexual, mas através de um milagre ali com um anjo, né, e etc. Então, você está perguntando se Jesus não é um ser humano, né? É dito que não, né? Assim, eu não sei o que os cristãos dizem, mas, assim, os Vaishnavas, eles acreditam que Jesus é uma espécie de avatar, uma categoria de avatar, né? Um Shakti-Avesha Avatara, e que, portanto, não seria um ser humano, né? Já vi, inclusive, em aulas, alguns devotos falarem, né? Meu guru, inclusive, ele fala que provavelmente ali no momento da crucificação de Jesus, ele não estaria sentindo dor, né? Porque ele não teria um corpo exatamente humano, né? E aí eu não sei. Eu não sei qual seria a resposta para os cristãos, né? Mas eu acho que pra gente é mais ou menos isso, né? Ou ele é um filho de um devata. Aí, um filho de um deva, acredito que não, né? Dito que, bom, a própria Bíblia diz que Jesus é um filho de Deus, né? Um filho de... Não de um semideus, se é isso que você está chamando de devata, né? Mas um filho de Deus que vem para iluminar esse mundo, né? E o Fernando Araújo disse, são dogmas católicos. Esse é um assunto realmente que eu não tenho nenhuma qualificação mesmo, assim. Se já não tenho com as escrituras védicas, assim, com a Bíblia, eu realmente não entendo muito. Eu fugi da catequese 3 vezes. Minha mãe tentou me colocar 3 vezes na catequese. Eu fugi 1, fugi 2, fugi 3, aí ela desistiu. Então, eu não tenho muito conhecimento acerca do cristianismo. Bom, mas os pontos que eu queria levantar aqui sobre o significado de Prabhupada é a importância, na verdade já comentei um pouco sobre isso, né? A importância de pessoas iluminadas nesse mundo. Porque assim, a nossa linha, muitas vezes, nossa linha filosófica, né, o nosso estudo, muitas vezes vai pelo caminho da gente sair desse mundo, né? Moksha, liberação, sair do ciclo de nascimentos e mortes, do samsara, voltar ao mundo espiritual, voltar ao lar supremo, esse mundo é maia, ilusão, etc. Então, muitas vezes, como a nossa linha é de sair, não se fala muito sobre o chegar, né? O vir. Mas é muito importante que venha para esse mundo e que a gente consiga, talvez, contribuir. Não é o meu caso, porque eu não tenho filho, mas que a gente consiga, de alguma forma, contribuir para trazer pessoas iluminadas para esse mundo, para trazer pessoas para esse mundo que vão iluminar as outras pessoas, que vão iluminar o mundo, né? Então, isso é muito importante, porque se não nasce nesse mundo pessoas virtuosas, dármicas, conscientes de Deus, né? Assim, o que vai acontecer, né, com esse mundo? Assim, o que vai acontecer com essas pessoas? Então, apesar da nossa linha ser de sair, também, Tintia Beda Tatua, né? Simultaneamente, também é sobre trazer pessoas virtuosas e iluminadas para iluminar esse mundo. Isso é muito interessante, né? Então, isso tem desde Swayambhuva Manu até hoje, isso é possível, né? E também não só trazer entidades vivas condicionadas que vão iluminar esse mundo, mas que também serão iluminadas. E também sobre o tema, assim, dos avataras, né? Como que Krishna sempre vai aparecer
né, para iluminar esse mundo e salvar as pessoas como Chaitanya Mahaprabhu, né? Então é muito importante esse tema de realmente, assim, vida sexual nesse sentido, né, de trazer mesmo pessoas para esse mundo. Já vou ler seu comentário, Sundaram, deixa eu só finalizar aqui esse raciocínio. Então, é dito que só é possível fazer isso, trazer pessoas iluminadas para esse mundo, para iluminar esse mundo, através de vida sexual regulada. O que seria uma vida sexual regulada? Uma vida sexual dentro dos princípios dhármicos, princípios religiosos, né? Não à toa a gente faz o voto, né, de não praticar sexo ilícito, porque de fato a prática da vida sexual desregulada, ela traz uma série de problemas, não só para a pessoa que está com seus sentidos descontrolados, mas para o mundo, né? Porque daí a gente vai ter uma série de problemas no mundo. Como o Arjuna diz no início da Bhagavad Gita, né? Apesar de ser conhecido ali o final do capítulo 1, início do capítulo 2, como a yoga da lamentação, que Arjuna está se lamentando e etc., Prabhupada também fala que ele só está trazendo aqueles argumentos porque ele é muito virtuoso, ele é um devoto, ele é uma pessoa dhármica, ele é muito virtuoso. Então, Arjuna fala assim, né? Poxa, se todos os homens morrerem nessa guerra, o que vai acontecer? As mulheres vão ficar sozinhas, desprotegidas, e aí vão começar a vir os maus intencionados, né? E vai ter progênie indesejada, e a população do mundo vai começar a sofrer assim uma decadência, né? Então, tudo isso que eu falei de a importância de trazer pessoas que vão se iluminar ou que vão iluminar outras para esse mundo, isso está diretamente relacionado à vida sexual regulada. Então, no Ocidente, por exemplo, né, no mundo atual, principalmente no Ocidente, essa ideia de liberdade sexual e de uma vida sexual desregulada, isso, segundo os Vedas, é uma das principais causas dos problemas do mundo. É a vida sexual desregulada, né? Não só porque traz progênie indesejada, mas porque traz muitos outros problemas, né? E isso não é um argumento, não interpretem como assim um preconceito contra quem tipo nasceu, né, de como é que eu posso dizer, nasceu de uma família que não planejou, né? Por exemplo, eu sou filho, minha mãe e meu pai vim sem querer, tiveram um ato sexual, não planejaram, não eram casados, eu vim sem querer. Eu sou um problema para o mundo? Não se trata de um preconceito com quem nasceu de uma família, não de uma família, né, mas de um descontrole dos sentidos dos seus pais. Não é um preconceito com quem, né? Aliás, existem várias histórias de pessoas que vieram desse intercurso sexual não planejado, enfim, não dhármico, e que se iluminam, são iluminadas e iluminam também outras pessoas, né? Então não se trata disso, se trata que a vida sexual desregulada, ela é a causa, uma das principais causas de vários problemas no mundo, né? Então é muito importante, por isso que Prabhupada falou, vocês vão fazer 4 votos, e um deles, assim, só para se tornarem civilizados, humanos, e um deles é não praticar sexo ilícito, ou seja, ter uma vida sexual regulada dentro dos princípios dhármicos, tá? Então é isso, acho que eu falei tudo que eu queria falar. Como o Prabhupada disse aqui, a vida sexual regulada para gerar a população é digna de ser aceita. Em outras palavras, é aceitável por todos os sábios e autoridades das escrituras védicas. Aqui só tem uma questão, né? Porque geralmente quando se fala de vida sexual, se tem uma conotação negativa sobre o sexo, sobre o intercurso sexual, né? Então é dito inclusive que desejo sexual é o último elo da corrente que nos prende nesse mundo, né? Por isso que os sannyasis, os celibatários são tão assim glorificados. Mas o que está sendo dito aqui
é que essa vida sexual regulada para gerar população exemplar, como foi o caso aqui da dinastia de Swayambhuva Manu, que a gente comentou um pouquinho, ela é, assim, digna de ser aceita, aceitável por todos os sábios e autoridades, ela é ok. Existe um irmão espiritual meu que ele se chama oh meu Deus, Nissimhananda Das. Ele tem um clube do Dharma, né, muito inteligente. E eu nunca mais me esqueço de uma aula que ele deu, né, eu fiz um curso com ele, esqueci o nome do curso também, tô esquecida. Mas eu nunca me esqueço de uma aula que ele deu em que ele defende, essa é uma polêmica, né, dentro das escrituras, mas que ele defende que o grihasta, o casado, ele também pode ser liberado. Porque existe uma ideia de que você vai avançando e você, na sua última vida antes de ser liberado, você seria um sannyasi, um renunciado, algo assim, né? Mas Nissimhananda, ele defendeu nessa aula e deu exemplos, né, do Bhagavata, né, como os Pandavas, por exemplo, e tantos outros grihastas, que eles conseguiram fazer isso, né? Porque existe vanaprastha, existe o momento final da vida em que você renuncia à vida sexual, à vida material, às posses, etc. E realmente aí é possível se desapegar, como a gente falou sobre hoje, né? Que o pessoal fica espantado, como que Priyavrata conseguiu se iluminar e se liberar depois de ter uma vida familiar e tantas opulências, né? Então ele defende que é possível sim. Então, a vida sexual regulada dentro dos princípios dhármicos e feita, né, assim, para gerar boa população é também gloriosa dentro dos ditames dos Vedas, ok? Bom, deixa eu ver o comentário da Sundarang. Os cristãos acreditam que Jesus foi gerado no ventre de Maria, porém não houve intercurso sexual. Porque eu acho que você chegou depois, Sundarang, que eu defendi aqui, né, através do que eu li do Bhagavatam, que a característica do ser humano seria a procriação através do intercurso sexual. Porque antes de Swayambhuva Manu e Shatarupa, todas as entidades que Brahma criou, as entidades vivas que Brahma trouxe através dele, elas procriaram também, bem pouco, mas procriaram, mas não através do intercurso sexual. Então, Swayambhuva Manu e Shatarupa foram as primeiras entidades vivas criadas por Brahma, que nasceram de sua mente, que procriaram através do intercurso sexual. Então, eles são os humanos, os humanos. Então, a característica do humano seria essa, que procria, né, através do intercurso sexual, que não é o caso de outras entidades vivas de outras categorias. Então, tendo falado isso, o Harinath perguntou, então Jesus, que não nasce do intercurso humano, intercurso sexual, não seria humano, né? Foi por isso, assim, que a gente ficou aqui nesse dilema. Mas fica aí pra gente refletir e perguntar para outras pessoas mais qualificadas do que eu, tá bom? Gente, então é isso. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta ou comentário, a hora é essa. Eu finalizei aqui o que eu queria trazer sobre esse verso. Peço desculpa aí o Prabhu Paravyoma, ele me pediu para ler os versos 1 e 2, mas realmente só esse verso 1 assim, já deu 1 hora, né, de aula, não vai dar tempo de ler o verso 2, ok? Marcelo, estava esperando o comentário ou pergunta do Marcelo, ele nunca deixa de falar alguma coisa no finalzinho, né? Então vamos lá, Marcelo disse, nos dias de hoje, até o sexo regulado está complicado, do jeito que anda caro criar filhos, as famílias estão ficando cada vez menores. É verdade, né? E também eu acho que as famílias pensam assim, poxa, o mundo tem tanto problema, para que eu vou trazer um filho para esse mundo, né? Então, realmente, cada vez mais as pessoas estão repensando, mas vou te falar uma coisa, Marcelo, eu acredito que as famílias menores, que é uma diferença das famílias atuais em relação a famílias mais antigas, de gerações passadas. Minha avó, por exemplo, paterna, teve 7 filhos,
e minha avó materna teve 3, mas não conta. Mas assim, geralmente tinham 7, né? A avó do Goura, por exemplo, ele conta que teve 21 filhos, né? Então, eu acho que a diferença, Marcelo, assim, das pessoas não quererem estar tendo tanto filho é o aumento do egoísmo, do gozo dos sentidos, assim. Então, as pessoas não querem, porque ter filho é um sacrifício, né? Principalmente para a mulher, é um grande sacrifício ali, cuidar, criar, pagar tudo aquilo. Então, as pessoas, elas não estão querendo mais se sacrificar, né? Elas preferem mais, assim, usufruir dos frutos do seu trabalho, da sua saúde, para si mesmo. Porque o filho você tem que entregar para ele, né? Você trabalha para pagar a escola, né? Aí a sua energia, a sua saúde é para cuidar do filho, não tem eu, né? Principalmente para a mulher não tem eu, tem filho. Então, realmente, assim, eu especularia, assim, né? Eu concluo que realmente as famílias são menores, muito também por esse, assim, não quero me sacrificar, né? Mas, enfim, existe uma série de exemplos, talvez esse seja só um deles, né? E aí o Marcelo pergunta: seria importante hoje glorificar esses nossos ancestrais em rituais? Que tipo de rituais você está dizendo, Marcelo? Me diga aí, porque a glorificação desses ancestrais que você está dizendo não é aqui as pessoas que a gente está lendo no Bhagavata, né? Ah, tá. Acho que você estava falando sobre o Jagya que a gente faz, né? Quando um ancestral morre, e aí através de rituais a gente precisa... Eu não entendi bem a pergunta, na verdade. Mas existe vários Jagyas, né? Vários rituais que dentro das escrituras védicas são considerados importantes, né, a se fazer, inclusive no intercurso sexual, né? A mulher que quer engravidar, ela pode fazer uma série de austeridades, sacrifícios, mantras, para trazer uma alminha querida para aquela família. No intercurso sexual de um esposo e uma esposa tem um outro Jagya que se faz, né, para que venha também uma alminha iluminada para aquela família. E também quando a pessoa morre, né, em todas as fases da vida tem Jagyas que se pode fazer, e quando a pessoa morre também existe um ritual que se faz, né, para que esse ancestral ele possa seguir um bom caminho, né, depois dali. Eu não sei os nomes desses rituais, tá? Mas sua pergunta, então, seria importante hoje glorificar esses nossos ancestrais em rituais? Olha, pelo que eu observei, eu tenho só 5 anos de movimento, mas pelo que eu observei até agora, assim, do que meu guru fala, do que outros acharyas falam, do que leio e do que vejo, isso não é muito a nossa linha, digamos assim, né? Realmente o nosso Jagya é cantar Hare Krishna, e é dito, né, no Chaitanya Charitamrita que quando você faz isso, você está beneficiando muitas gerações anteriores e posteriores, está beneficiando toda a sua família quando você canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, né? Então a nossa linha é mais de realmente purificar o nosso coração e cantar o Mahamantra e beneficiar o mundo e a nossa família através do cantar desse Mahamantra, através desse Jagya, Sankirtana Jagya Ki Jai, ok? Harinati, melhor deixarmos estas questões jesuíticas para o Padre Sanatana. Se ele tivesse aqui, ele nos ajudaria. Valeu, gente! Todas as glórias aos devotos reunidos. Muito obrigada pelos comentários e perguntas. Obrigada por ficarem aí também. Todas as glórias a Srila Prabhupada, Grantaraja Srimad Bhagavata Ki Jai.